Olá, hoje quero-vos falar da segunda volta das eleições presidenciais em Portugal e de como é chegado o tempo do fim das ilusões. É preciso despertar para o necessário. Vivemos um momento decisivo, não apenas eleitoral, mas civilizacional, político e social. As eleições presidenciais não são um detalhe institucional. Elas são um espelho daquilo que o país se tornou e também, ao mesmo tempo, um sinal daquilo que poderá vir a ser. Portugal mudou, indiscutivelmente. A realidade sociológica mudou. O espectro político mudou. E fingir que nada mudou é a forma mais segura de caminhar para o colapso. Algo que não se vê debater nos discursos, a demografia. O problema da demografia que ninguém quer encarar senão com palavras vãs. Comecemos pelo princípio. E o princípio é realmente a demografia. Portugal é hoje um dos países mais envelhecidos da Europa. Baixa natalidade. Imigração jovem contínua. Dependência crescente da imigração desestruturada. Isto não é ideologia, amigos. Isto são dados do Instituto Nacional de Estatística, da OCDE e do Eurostat. Somos um país envelhecido e um país envelhecido não consegue sustentar indefinidamente pensões, saúde pública, apoios sociais, nem sequer a máquina do Estado, de que dependem muitos e muitos trabalhadores. E, no entanto, continuam os políticos a prometer tudo e mais alguma coisa, como se os recursos fossem infinitos. O outro problema são o modo como as políticas sociais têm sido engendradas e o seu autoengano. O Estado Social pressupõe um contrato entre o Estado e os cidadãos, um contrato entre gerações, entre quem trabalha e quem contribui e quem recebe. Amigos, o problema não é o Estado Social. O problema é que o seu financiamento numa sociedade em declínio demográfico e produtivo põe em risco o colapso desse sistema. Os impostos em Portugal são elevados, todos nós sabemos. A carga fiscal sobre o trabalho e consumo é pesada. Os impostos indiretos e as taxas são enormes. E ainda assim, os serviços degradam-se. Isto não é fruto do acaso, amigos. Isto é o resultado de anos de má gestão da coisa pública, de clientelismo e da captura do Estado por interesses que se vão instalando, que já estavam instalados e hoje são instalados. Aquilo que deveria ser a almofada social transformou-se numa ilusão de proteção e uma mentira pegada para manter essa ilusão. E esse modo político, esse modo operando que a classe política usou está esgotado. Portugal vive num regime semi-presidencialista. O Presidente não governa, como todos sabemos, mas condiciona. Não legisla, mas arbitra e pode ter uma intervenção determinante. E é precisamente por isso que a escolha do Presidente importa. Porque até agora o sistema incorporou a presidência dentro dos interesses do sistema. O problema é que o sistema político português tem sido fechado, autorreferencial, avesso à responsabilização. Não há responsáveis por nada. E uma classe política que se apresenta como salvadora, mas que vive refém dos interesses económicos que existem, interesses maiores,
de aparelhos partidários, com gente cada vez mais impreparada, e de estruturas judiciais e mediáticas completamente instrumentalizadas. Lobos disfarçados de carneiros. Não por exceção, mas infelizmente tornou-se o padrão. Amigos, o que fazer? Temos de desconstruir esta mentira política. As narrativas dominantes não procuram esclarecer, procuram condicionar. É isso que nós temos que exigir agora. E elas usam isto através da repetição mediática, da simplificação infantil do debate, do medo e da culpa moralizada ou moralizadora. A crítica é rotulada de extremismo. A dúvida é tratada como ignorância. O dissenso é apresentado como um perigo. Amigos, nós estamos a caminhar a passos largos para o abismo. Isto não é uma democracia saudável, aquela em que vivemos. Isto é uma engenharia de consentimento. Os estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dos Centros de Prospectiva Europeus e da ciência política contemporânea mostram um padrão claro. Quando as elites deixam de responder, as sociedades deslocam-se politicamente. E é isso que está a acontecer no mundo e em Portugal. Há uma mudança sociológica em Portugal. O eleitor português mudou. As narrativas já não estão a pegar. Não porque se tornou radical. Não, a sociedade não se tornou radical. O eleitor não se tornou radical. Apenas deixou de acreditar. A classe média empobreceu. Os jovens vivem sem horizonte. Os reformados perdem poder de compra. O custo de vida sobe mais rápido do que os rendimentos. A segurança, a saúde, a educação, todas elas estão na rua da amargura. A justiça. Meus amigos, isto não pode gerar outra coisa senão frustração, desconfiança e uma procura por uma ruptura que acabe com isto. Negar esta realidade é alimentar o choque futuro e os partidos do sistema ainda não entenderam isto e vão se afundar verdadeiramente. O mundo está em ruptura e Portugal está no meio. O mundo mudou as regras. A globalização revelou-se frágil e cheia de incongruências. A ordem internacional entrou numa tensão, numa convulsão. Assistimos ao surgimento de grandes tiranos democráticos. Já vimos isto no passado. Líderes eleitos que usam o sistema democrático e à custa deste para desmontar a própria democracia e se tornarem tiranos reconhecidos. Portugal não está isolado deste fenómeno, amigos. E fingir neutralidade é uma forma de submissão. Submissão a uma realidade que de certeza é volta. Então, perguntamos, a continuidade ou a ruptura? Estas eleições, especialmente esta segunda volta, não são sobre simpatia, estilo ou discurso. Estas eleições são, sobretudo, para nós sabermos se queremos manter o mesmo modo operacional ou introduzir uma ruptura vinda de dentro do sistema. Nenhuma escolha é isenta de riscos, mas a ausência de escolha consciente é a maior de todas. Agora o sistema ainda está a tempo de se autoproteger com alguma ruptura. Mas se não olhar para isto, os membros do sistema, o sistema vai rebentar. E nós já vimos o que pode acontecer. É tempo de termos consciência, meus amigos. É tempo de cada um de nós, cada cidadão, olhar para o passado com um julgamento verdadeiro, compreender o presente pela sua própria cabeça e assumir a responsabilidade do futuro através da sua escolha. Não votar por medo, não votar por hábito, não votar por seguidismo em grupo. Pensar,
analisar, decidir em consciência. A presidência da República pode ser um pilar de estabilidade cega ou um fator de exigência democrática. À esquerda ou à direita, a verdadeira clivagem hoje é outra, meus amigos. Esta retórica também já não pega. É verdade ou mentira? Há responsabilidade ou há conveniência? Há lucidez ou há uma demência coletiva? Meus amigos, Portugal não precisa de salvadores da pátria de Dom Sebastiões. Precisa que nós, os cidadãos, estejamos acordados e acordemos. O futuro não se herda. O futuro constrói-se. O futuro constrói-se com escolhas difíceis. E essas escolhas começam agora. Amigos, olhem para a realidade com os vossos próprios olhos. Olhem para o passado, olhem para o presente e tirem dos padrões aquilo que pode ser o futuro. Decidam pela vossa própria compreensão. Não se deixem abocanhar ou aprisionar por estas narrativas da comunicação social, toda ela instrumentalizada. Pensem pelas vossas cabeças e decidam com coragem, com justiça, em direção ao bem coletivo deste país que todos amamos. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.